somos muito mais do que isso. Nossa mente, ela é vazia de preconceito. A gente conversou isso na terça-feira. A criança, ela não tem amarras emocionais, né? É ao passar do tempo que a gente vai adquirindo isso, vai adquirindo conhecimentos através não só da escuta, mas da prática corporal das pessoas que nos rodeiam. Tá? Mas eu queria voltar exatamente nesse detalhe. Quando a pessoa percebe-se, ela faz uma análise de autoconhecimento, de autoimagem, porque isso tem a ver realmente com a conquista daquilo que a gente quer. Portanto, conhecer-se a nós mesmos, isso só beneficia o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Portanto, esse autoconhecer-se realmente é a chave para que todos os conteúdos se integrem na nossa vida social, né? E torne mais adequada a cada momento que a gente vive. A gente estava falando, o tema é os hábitos, né? E exercitar hábitos saudáveis, mas não posso apenas exercitar, eu preciso entendê-los. Eu preciso controlar e canalizar as emoções em relação a eles, porque isso sim é essencial para se desenvolver essa inteligência das emoções, porque são os hábitos que influenciam as nossas predisposições biológicas. Eu até escrevi uma coisa no livro que foi quando a gente tem um propósito. O propósito, quando ele não é definido, olha só, interessante isso. Um propósito, quando ele não é definido, ele não desenvolve a autoconfiança. Ele não promove a iniciativa. Tá? Ele não abre as portas para a imaginação. Ele não libera para o entusiasmo. A gente precisa focar na autodisciplina. E isso, o propósito, quando ele é definido, ele se propõe a fazer. O propósito, quando ele é definido, ele se concentra no esforço em si, naquilo que vai realmente fazer o resultado. Tudo isso é um conjunto de valores para conquistar o sucesso em todas as áreas da vida. A gente nasce com um potencial para a definição de qualquer propósito nosso. Porém, é interessante isso. De cada 100 pessoas, 98 perdem esse privilégio. Por quê? Porque não o utilizam e não tomam consciência da sua existência. Pois ele pode ser mantido somente através da própria pessoa que o adota como um guia para todos os assuntos da sua vida. Porém, por isso que as pessoas elas não conseguem vencer as suas barreiras, os obstáculos. Não dá, porque elas não têm um propósito definido. Então eu preciso controlar isso. A gente falou, eu preciso pegar um caderno, escrever o que eu quero modificar na minha vida. Porque todos aqueles que são autodeterminados, todos os que são autodeterminados na vida serão bem-sucedidos, em qualquer área. Porque o princípio da definição de propósito, ela realmente é uma política utilizada em nossas experiências todos os dias. E com isso, a gente não forma aquele hábito demoníaco que eu chamo de alienação. Cara, quando eu tô tu entra no trem, tu pode contar nos dedos as pessoas que não estão com o celular na mão. É ou não é verdade isso aí? As pessoas hoje estão alienadas às coisas. Pô.
É verdade. Então, E dão risada das pessoas que não têm celular, né? pois então. Eu não estou dizendo que a pessoa com o celular na mão, ela é uma Não, pessoa alienada. Eu não estou dizendo sim, isso. mas Porém, a maioria é. pois é aquilo, né? Ah, o alienado não quer dizer que o alienado é aquele que está com o celular olha, melhor, não é aquele que está com o celular na mão que é alienado, mas todo alienado está com o celular na mão. Aí, né? Quando a gente nasce, a gente não é só um corpo físico, as pessoas têm que entender isso. Alma, espírito, corpo, nós somos muito mais do que isso. Nossa mente ela é vazia de preconceito, a gente conversou isso na terça-feira. A criança ela não tem amarras emocionais, né? É ao passar do tempo que a gente vai adquirindo isso, vai adquirindo conhecimentos através não só da escuta, mas da prática corporal das pessoas que nos rodeiam. A gente conversou isso também ontem. A gente reproduz através da imitação. Eu falei isso também, né? Uma das coisas é aquilo, tudo volta nas crenças que a gente tem, né? As crenças elas se constroem através dos hábitos, que é a base do comportamento, né? Então a imitação ela não se entende somente na expressão física, mas na expressão do pensamento. E eu tinha citado aquelas coisas, né? Se os adultos eles mostram, por exemplo, sentimento de medo, né, para uma criança, ela vai adquirir isso através da imitação, né? Então, qualquer possibilidade de definição de propósito se vai embora. E todo hábito, com exceção do hábito de um propósito definido na vida, ele vai levar à alienação, vai levar a que eu chamo de perturbação mental, né? Essa alienação ela não está vinculada apenas ao medo, mas ao apego, né? Que, inclusive, nós comentamos isso, o apego muitas vezes é confundido com amor. As pessoas se apegam às coisas ou pessoas e acham que estão amando, né? Aquelas pessoas, por exemplo, não sei se tu conhece, mas eu conheço pessoas que conversam com alguém e essa pessoa em 10 minutos de conversa é o teu melhor amigo. Não sei se tu conhece gente assim, mas eu conheço pessoas assim, né? Já vi. E começam a contar coisas que tu conta somente para tua família. Poxa, e a pessoa, isso não é amor, isso é apego às coisas, né? Então, o apego por qualquer coisa, por qualquer pessoa, ela limita a força de vontade, ela cega a mente para os fatos e para a verdade, né? Então, a gente precisa mudar hábitos, porque, de novo, eles são a base para a criação de novos comportamentos. Nosso comprometimento diante dos nossos objetivos, ele deve ser afirmado e reafirmado todo dia, sempre, todo momento, porque senão a gente não vai sair disso, né? Os obstáculos eles se tornam visíveis quando a gente quer mudá-los. Vou repetir essa frase. Os obstáculos se tornam visíveis quando queremos mudá-los. Quando a gente não quer mudá-los, a gente não olha, não vê eles. Então a gente não sabe que tem obstáculo. Então, como é que tu vai ultrapassar, né? Porque a gente até citou o fato da corrida de obstáculos, né? Quando eu quero ultrapassar esse obstáculo, eu tenho que saber onde é que ele está, senão eu não vou ultrapassar. Eu vou bater nele, né? E aí vou cair, né? Então a saída da zona de conforto, né? É que ela que nos faz olhar para essas possibilidades de um modo mais amplo, né? Quando o nosso propósito ele não está definido, ou melhor, vou mudar a frase. Teve um colega uma vez que escreveu um livro e no livro não tinha a palavra não em nenhum momento. Eu vou mudar a frase. Quando o nosso propósito ele está definido, as nossas potencialidades elas são mais acentuadas.
E as nossas habilidades, então, elas são muito, mas muito mais eficientes. Então, não se quebra um mau hábito, apenas o substitui. Olha só, o hábito, ele se torna, porque é aquilo que a gente repete, né? E tudo que a gente repete, aliás, eu sempre disse para os meus alunos, tudo que você repetir mais de 21 vezes, ele vai se tornar um hábito na sua vida. E não se quebra um mau hábito, apenas se substitui. Portanto, se você tem o hábito do sedentarismo, você vai continuar com esse hábito contigo. Então você precisa substituir isso por algo novo, por algo saudável, né? Entenda que o mau hábito ele está vinculado diretamente à autoimagem, não tem como fugir disso, tá? Então eu tenho uma cientista, Amy Cuddy, que eu cito no livro, né, que ela diz que a maneira que você se expressa corporalmente, você se posicionará na vida. Eu acho que a gente conversou sobre isso também, né? Então, quando a gente está aqui falando, as pessoas que estão nos assistindo, participando dessa live, o que o seu corpo está falando de você agora? Nesse exato momento, as pessoas que estão aqui nos ouvindo estão fazendo julgamentos. A partir do quê? Dessa linguagem corporal que a gente está tendo. Isso porque a gente avalia os outros a partir da expressão corporal delas, né? Seja depressão, tristeza, vergonha, tem tudo a ver com aquilo que eu tinha comentado sobre o domínio, né? A gente foi criado para dominar e acaba sendo dominado. Então, essas situações errôneas nos dominam. Então, entusiasmo, felicidade, desinibição, por exemplo, ou desinibição, ela tem muito a ver com dominar. A gente precisa dominar a situação. Então, o meu hábito, ele é um hábito que me tira, que me faz perder saúde, agora eu preciso, então, construir, dominar um hábito novo que vai me fazer crescer saúde. A gente precisa, mesmo que a gente não tenha no momento, demonstrar poder sobre as coisas, autoridade, domínio, controle sobre as situações, mesmo que a gente não tenha naquele momento, mas a gente precisa. A Amy Cuddy fala isso muito bem. Ela diz que a comunicação não verbal, ela pensa, ela sente, ela governa sobre os nossos sentimentos e pensamentos. Quando a gente se posiciona com poder, isso eu escrevo no livro, mas ela fala muito bem sobre isso. Quando a gente se posiciona com poder, é possível, de fato, a gente se sentir mais poderoso. Ela fala, inclusive, que pessoas poderosas arriscam mais e tendem a ser mais assertivas, mais otimistas, mais confiantes e pensam de forma mais abstrata. Quando a gente pensa em poder, pensa em dominar, a gente precisa tentar levar o pensamento: eu serei hoje, eu serei dominado ou eu vou dominar sobre os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu vou avaliar isso? Tudo está lá a questão da autoimagem de novo, né? O poder, portanto, ele está relacionado como a gente vai reagir ao estresse. Né? A gente falou que o estresse é o maior desencadeador da perda da nossa saúde. Né? A gente tem que analisá-lo e dominá-lo, senão não vai dar certo. Porque a mudança de atitude, de postura do nosso corpo, ela também ela molda a nossa mente. Né? Então, uma pergunta que eu faço no livro é o seguinte: o que determina, então, a nossa falta de poder? E a resposta é a maneira como a gente se posiciona corporalmente frente às situações diárias. Se a gente tem uma postura mais aberta, mais livre, isso já é suficiente para que essas mudanças hormonais se configurem no nosso cérebro.